Olá, pessoal do sexto semestre, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas discussões clínicas. Bom, o nosso objetivo hoje é dissecar um daqueles problemas clássicos e riquíssimos da reumatologia. A gente vai mergulhar de cabeça num caso que eu batizei de asas de borboleta. Como a semiologia básica e a fisiologia sistêmica já estão dominadas por vocês nessa altura do campeonato, o nosso foco aqui não vai ser só ler um prontuário de forma passiva, tá? A ideia é construir o raciocínio clínico real. Nós vamos pegar uma constelação de sintomas que parecem super soltos e amarrar tudo num diagnóstico sólido. E claro, a gente vai fugir daquelas clássicas armadilhas de provas de residência que adoram aparecer nesse tipo de cenário. Vamos lá? O nosso mapa mental para a espiral de raciocínio clínico hoje vai passar por 6 etapas. A gente vai começar conhecendo a paciente, organizar as síndromes, analisar os exames fugindo das pegadinhas de laboratório, entender o padrão dos anticorpos e, por fim, fechar a conduta terapêutica. Tudo bem amarradinho. Então, começando com o nosso passo 1, o caso da Selma Gomes, uma professora de 25 anos. Olha só, gente, o ponto crucial já começa logo na identificação da paciente. Selma Gomes, 25 anos, sexo feminino. A epidemiologia nunca, jamais pode passar em branco no nosso raciocínio médico. Quando a gente está de frente com uma mulher jovem, em plena idade fértil, que começa a apresentar sintomas vagos e progressivos ao longo de meses, o radar para doenças autoimunes tem que apitar na hora. O estrogênio tem um papel modulador no sistema imune que torna as mulheres dessa faixa etária o alvo principal de condições como lúpus eritematoso sistêmico. Então, guardem isso. A idade e o sexo da nossa paciente são as primeiras e talvez as mais fortes pistas clínicas desse quebra-cabeça. E aí ela chega no consultório e começa a relatar a sua verdadeira via-cruz. Ela conta de uma poliartralgia simétrica, aquelas dores nas articulações, afetando principalmente punhos e joelhos. Ela também descreve um rash malar, que é aquela vermelhidão clássica no rosto em formato de borboleta, que piora bastante com o sol, mostrando uma fotossensibilidade clara. Além disso, a queixa de alopécia difusa chama muito atenção. Ela relata perder literalmente tufos de cabelo no banho. A paciente refere também o fenômeno de Raynaud, sabe quando os dedos ficam frios e bem pálidos no frio ou sob estresse. E para completar o quadro, a gente tem sintomas constitucionais clássicos: febre baixa, esporádica, perda de peso não intencional e dor nas costas. É uma mistura fascinante, né? A gente tem queixas de pele, de articulação, de vasos sanguíneos e sinais sistêmicos. Uma doença que afeta tantos sistemas diferentes assim exige que a gente pense numa patologia de base sistêmica e não naqueles probleminhas localizados. E isso nos leva ao passo 2, dissecando as síndromes clínicas. Fica muito mais evidente quando a gente organiza a bagunça clínica e divide tudo em síndromes, né? Primeiro, a gente tem o eixo cutâneo, o rash malar, a fotossensibilidade e a alopécia formam uma tríade dermatológica fortíssima. Segundo, vem o eixo articular, uma poliartrite simétrica de grandes e pequenas articulações. E aqui vai uma dica de ouro para vocês anotarem no caderno. Diferente da artrite reumatoide, a artrite do lúpus geralmente não é erosiva. É o que a literatura chama de artropatia de Jacquard. Terceiro, o eixo sistêmico. Essa febre e a perda de peso indicam uma inflamação crônica que está consumindo o corpo metabolicamente. E quarto, o eixo vascular, o Raynaud, que indica uma hiperreatividade e possível lesão endotelial. Essas 4 micronarrativas apontam juntas como uma flecha gigante luminosa para nossa hipótese principal, o lúpus eritematoso sistêmico. Passo 3. Agora vamos falar dos exames e daquelas armadilhas de prova que derrubam muita gente boa. Mas antes da gente abrir os laboratórios, cabe uma reflexão importantíssima com vocês. A paciente apresenta essas queixas articulares e cutâneas graves que, obviamente, incomodam muito o dia a dia dela. Mas o que realmente eleva a mortalidade de uma paciente com lúpus a curto e médio prazo? Qual é o órgão vital que pode estar falhando silenciosamente ali nos bastidores sem causar dor nenhuma, enquanto a nossa atenção está toda focada no rash superficial no rosto dela? Exatamente, o rim. Vamos analisar os laboratórios de linha por linha para entender isso. A hemoglobina está em 8,9, revelando uma anemia bem significativa. E o exame qualitativo mostra policromasia. E por que isso importa para a gente na clínica? Porque policromasia indica que tem reticulócitos jovens circulando, ou seja, a medula óssea está trabalhando dobrado porque os glóbulos vermelhos estão sendo destruídos lá na periferia. É uma suspeita altíssima de anemia hemolítica autoimune. A gente tem também leucopenia, que é comum pela destruição periférica de leucócitos por autoanticorpos. As provas inflamatórias como PCR e VHS estão lá no teto, como era de se esperar. Mas olha o alerta vermelho inegável piscando aqui.
creatinina de 2,3 e EAS com proteinúria de 3 cruzes. Gente, uma jovem de 25 anos pesando 52 quilos deveria ter uma creatinina fisiológica ali em torno de 0,7. Um valor de 2,3 significa que ela já perdeu mais da metade da função renal dela. Essa proteinúria maciça grita o verdadeiro diagnóstico de gravidade desse caso: nefrite lúpica. Esse é o achado que mata a paciente. Indo para o nosso passo 4, o famoso falso positivo do VDRL, a clássica armadilha da sífilis. O VDRL da Selma veio positivo. E aí? Uma paciente com lesões de pele e VDRL reagente. A gente estaria de frente com um quadro de sífilis secundária concomitante? Cuidado! Essa é a clássica pegadinha de prova. O teste do VDRL usa uma substância reagente chamada cardiolipina. Pacientes com doenças autoimunes sistêmicas, especialmente o lúpus, frequentemente produzem anticorpos antifosfolípides que se ligam de forma cruzada a essa cardiolipina na hora do exame. Então, um VDRL positivo isolado numa paciente com esse quadro sistêmico todo é, na imensa maioria das vezes, um falso positivo para sífilis. Mas, detalhe, é um verdadeiro positivo para o risco de síndrome do anticorpo antifosfolípide, o que aumenta absurdamente o risco de eventos trombóticos. Para a gente confirmar sífilis de verdade nesses casos, é absolutamente obrigatório pedir um teste treponêmico específico, tipo FTA-ABS. Então, regra de ouro, nunca, jamais prescrevam penicilina para uma paciente lúpica sem antes confirmar sorologicamente a infecção. Combinado? Passo 5. O padrão do FAG e o fechamento do diagnóstico. No retorno da paciente, a gente tem um veredito final. FAN reagente num título de 1,320, com um padrão pontilhado grosso. O que é realmente o pulo do gato aqui é a combinação da diluição com o aspecto morfológico. Um título de 1,320 é considerado de moderado a alto, o que dá uma relevância clínica inquestionável para o achado. Mas o verdadeiro segredo semiológico está no padrão de monofluorescência desenhado no núcleo lá da célula de laboratório. O FAN, pessoal, não é só uma resposta de deu positiva ou deu negativa. Ele te entrega um padrão visual que restringe e orienta muito bem a investigação da patologia de base. Na nossa análise imunológica básica, o padrão pontilhado grosso é um indicativo clássico de anticorpos voltados contra antígenos nucleares extraíveis, os famosos ENAs. E os principais representantes que causam esse pontilhado específico lá no microscópio são o anti-SM e o anti-RNP. O anti-SM ou anti-SMIT é altamente específico para a nossa hipótese principal. Ou seja, se a biologia molecular mostra esse padrão, a chance estatística de ser lúpus é gigantesca. Então, consolidando a clínica, que é perfeita, os exames gerais mostrando aquele acometimento renal hematológico perigoso e agora esse FAN com padrão pontilhado grosso, a gente fecha o diagnóstico de forma irrefutável. Estamos lidando com um lúpus eritematoso sistêmico grave em franca atividade clínica. E, finalmente, o passo 6, a nossa conduta terapêutica final, como a gente maneja essa doença. O tratamento inicial que a gente prescreve tem que fazer todo o sentido fisiopatológico. Passo 1. Imunossupressão rápida. A nossa paciente está no meio de uma tempestade inflamatória aguda e severa. Então, o início de prednisona 40 mg serve como um resgate imediato. Os corticoides funcionam literalmente como os bombeiros da reumatologia. Eles agem rápido, inibem vias inflamatórias amplas logo de cara e a gente dá de manhã para simular o pico do ciclo natural do cortisol no corpo humano. Passo 2. Hidroxicloroquina 400 mg. A hidroxicloroquina, gente, é o verdadeiro seguro de vida no manejo do lúpus. É um antimalárico super consagrado que funciona como um excelente imunomodulador de longo prazo. Ela inibe os receptores Toll-like intracelulares, o que reduz o número de exacerbações da doença, melhora o perfil lipídico e aumenta de fato a curva de sobrevida. E o passo 3, claro, é a avaliação clínica rigorosa e mensal. Isso é imperativo porque a gente está lidando com drogas de janela terapêutica delicada e uma doença que historicamente tem um curso bem imprevisível. E isso nos leva à grande reflexão final da nossa análise. O pontapé inicial no controle inflamatório a gente deu, com sucesso e muito embasamento. Mas a sombra daquela creatinina descompensada de 2,3 continua sendo o nosso maior desafio. Será que só a prednisona oral vai ser suficiente para reverter e salvar a função renal dessa professora tão jovem? A resposta curta, baseada na prática reumatológica pura, é: provavelmente não. A pergunta que vai guiar a próxima etapa da nossa conduta na enfermaria é: como a trajetória dessa função renal vai determinar a necessidade urgente de uma biópsia ou até a escalada obrigatória para imunossupressores bem mais pesados e citotóxicos, como a ciclofosfamida ou o micofenolato.
Fica aqui a minha forte recomendação para que vocês revisem minuciosamente os protocolos atuais de nefrite lúpica, porque é exatamente o manejo dessa janela crítica que separa um desfecho favorável da condenação definitiva à diálise por uma paciente de 25 anos. O raciocínio clínico, pessoal, ele tem que ser contínuo e sempre preventivo. Pensem nisso. Um abraço e até a nossa próxima discussão.